Consórcio funciona como uma pirâmide e eu posso te provar. Esse é o Matheus Nogueira, criador da metodologia Investidor de Verdade, que comercializa cursos nessa metodologia e tem especialização em Financial Account pela Harvard Business School. Meu nome é Cleiton Yasso, sou pós-graduado em Educação Financeira, Matemática Financeira e Estatística com mais de 15 anos de experiência no mercado e presidente do Comitê de Profissionais de Consórcio da ABFIN, Associação Brasileira de Educação Financeira. A equiparação feita aqui é extremamente grave do ponto de vista conceitual, pois pirâmide financeira é um crime tipificado. Apesar do respeito ao profissional e ao trabalho de popularização dos investimentos, eu vou discordar veementemente dessa associação e demonstrar com argumentos matemáticos e regulatórios a inconsistência dessa tese nesse react. Vamos ao aviso educativo e legal. Este conteúdo possui caráter estritamente pedagógico e informativo, fundamentado no direito de crítica técnica e livre manifestação do pensamento, artigo 5º, inciso 4, inciso 9 da Constituição Federal. O objetivo é promover o debate técnico sobre educação financeira e o sistema de consórcio, sem qualquer intenção de ofender, difamar ou depreciar a imagem dos profissionais mencionados, mas sim de apresentar uma perspectiva matemática e regulatória divergente. Aproveito e aviso também que esse é um vídeo analítico, técnico e aprofundado. A duração exata aparece aqui em cima na tela. Ele é direcionado para quem busca conhecimento de verdade, uma análise completa. Caso você não tenha tempo agora, eu recomendo salvar o vídeo para assistir depois, pois assistir pela metade tira o contexto. Para quem prefere algo mais curto, eu fiz um vídeo mais leve e bem-humorado em ritmo de rap na chamada do Instagram, com menos de 1 minuto e meio. Aqui, o conteúdo é denso. Aviso dado, vamos reagir. Consórcio funciona como uma pirâmide e eu posso te provar. Vamos lá. Como eu já tinha dito, equiparar consórcio com pirâmide é conceitualmente gravíssimo. A prática de pirâmide financeira é tratada como crime contra a economia popular, no artigo 2º, inciso 9 da Lei 1521 de 1951, e estelionato no artigo famoso 171 do Código Penal. Mas você poderia interpretar, Cleiton, ele não disse expressamente que o consórcio é uma pirâmide, ele disse apenas que funciona como uma. Só que, tecnicamente, o que define uma pirâmide é justamente a sua mecânica de funcionamento. Se algo funcionasse como uma pirâmide financeira, seria uma pirâmide financeira. E como que funciona esse tal esquema de pirâmide? Um investimento, ou serviço, ou produto é oferecido com uma promessa de lucros extraordinários para quem investir. O sucesso aparente dos primeiros investidores atrai uma multidão. No entanto, o produto real, ou investimento ou serviço, não existe ou não tem o valor que está sendo propagado. E o lucro pago dos antigos investidores vem exclusivamente do dinheiro depositado pelos novos membros investidores. Quando o fluxo de novos participantes cai, e uma hora cai porque ele não tem como se sustentar, o esquema quebra e quem está na base sofre todo o prejuízo. Esse esquema também tem o nome de esquema Ponzi, em referência a Charles Ponzi, que aplicou esse golpe nos Estados Unidos em 1920. No Brasil nós tivemos alguns casos marcantes, como Fazenda Boi Gordo, que prometia ganhos com uma engorda de bezerros e usava o Antônio Fagundes, o próprio rei do gado, como garoto propaganda, a Telex Free, o faraó dos bitcoins e, em outra escala, o caso recente do Banco Master. Digo em outra escala porque o Banco Master era uma instituição financeira regular, autorizada e fiscalizada pelo Banco Central, oferecendo CDBs, que é um produto legítimo garantido pelo Fundo Garantidor de Crédito. Mas então, onde estava a dinâmica de risco do Banco Master? Vamos lá. 1. Oferta de ganhos fora da realidade do mercado. Check. Taxas muito acima dos concorrentes para atrair um volume massivo. 2. Dinheiro sem lastro real. Check. O dinheiro que era captado nesses CDBs não estava sendo investido em coisas sólidas que geravam esse lucro todo. O patrimônio do banco estava supervalorizado e os empréstimos eram de alto risco, ou seja, o dinheiro não iria voltar para pagar os investidores.
Necessidade de novos entrantes. Check. Precisava entrar cada vez mais dinheiro de novos investidores para poder honrar o pagamento dos anteriores. Prejuízo no final. Ah, Cleiton, mas quem investiu até 250 mil foi pago pelo Fundo Garantidor de Crédito. Sim, mas o Fundo Garantidor de Crédito é pago pelos próprios bancos. Se o caixa do Fundo Garantidor cai, os bancos recompõem e repassam essa taxa para todos nós. No fim, todo mundo pagou a conta, inclusive eu e você. Então, check. Depois de tantos check, a conclusão parece clara. A operação do Banco Master tinha toda a dinâmica de uma pirâmide. Claro, com base no que foi amplamente divulgado pela imprensa, já que o caso ainda aguarda sentença e não transitou em julgado. Mas, mesmo sem sentença, o fato oficial é um só. O banco sofreu intervenção e teve a liquidação extrajudicial decretada pelo Banco Central. Então, quando a tela inicial do vídeo do Matheus diz que o consórcio é o novo Banco Master, ele está jogando o consórcio nesse mesmo buraco de gravidade, o que só aumenta o peso dessa acusação. Eu vou mexer em um vespeiro gigantesco falando sobre isso aqui. Bom, vespeiro não, né? Se fosse um vespeiro gigante, ninguém faria vídeo falando mal. Muito menos alguém que tem conhecimento de risco e retorno, como são as pessoas de investimento. Vespeiro é falar mal do BTS. Os fãs derrubam a sua conta e te escrevem até como mesário nas eleições. Eu vou falar sobre isso num outro vídeo. Procura depois React do React aqui no meu Instagram. E pelo simples motivo de que consórcio, de fato, é uma das aplicações financeiras que mais dá dinheiro para quem te vende isso. Bom, nesse trecho, mais parece um comercial para incentivar as pessoas a venderem consórcio, né? Dizendo que é um produto que paga muito bem. Mas o mundo não é essa maravilha toda, tá? Muitas vezes essa comissão é dividida em 4, 6 ou até 12 vezes. E o valor varia bastante de uma administradora para outra. Afinal, a remuneração existe porque reconhece o valor da força de venda, desde que seja uma venda de qualidade, é claro. Se o cliente cancela a compra dentro do prazo dos 7 dias, conforme o artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, ou se a administradora identifica qualquer falha na auditoria do pós-venda, a comissão não é paga. Além disso, se o cliente deixa de pagar as parcelas durante o período de comissionamento ou cancelar a cota, o vendedor perde toda a comissão dali para frente. Agora, se o produto foi vendido de forma correta e transparente, qual que é o problema de remunerar bem? Vender imóveis dá uma ótima comissão. Vender carros também. E vender curso na internet, nossa, dá um lucro absurdo. Você grava o conteúdo uma única vez e vende com 70%, 80% de margem de lucro. Não é à toa que existe uma explosão de mentores e curso de vender curso por aí. Mas se o curso entrega um conteúdo verdadeiro e ajuda quem compra, tem algo de errado no fato do criador ganhar tanto dinheiro com isso? Não. E com o consórcio é exatamente a mesma coisa. Pelo simples motivo de que tem uma taxa de administração média que supera 20%. Não é o que eu acho, simplesmente um dado de um relatório do Banco Central. Bom, nós temos aqui o gráfico do Banco Central com dados até 2019. Mesmo um pouco defasado, eu não vou contestar a fonte. Vamos apenas lê-lo corretamente. O gráfico mostra a taxa de administração versus o prazo médio dos consórcios imobiliários. A linha laranja indica a taxa média em torno de 19%. Só que o gráfico de barras mostra o prazo médio destes mesmos grupos, 200 meses. Dividindo 19% de taxa total pelos 200 meses, temos uma média de 0,095% ao mês. Agora o número ganha uma perspectiva real, né? Me diz, 0,095% de taxa ao mês. E parece caro? Para efeito de comparação, um financiamento imobiliário cobra em média 1% de juros ao mês, ou seja, cerca de 10 vezes mais por mês. E aqui eu estou falando apenas da taxa nominal de juros, sem colocar o custo efetivo total e atualização pela TR. Além disso, no consórcio, a taxa administrativa é um percentual simples aplicado sobre o valor da carta. No financiamento, aplica-se juros compostos, incidindo sobre o saldo devedor mês a mês. Ao analisar um gráfico, não se pode isolar a taxa e omitir o prazo, pois
pois assim se tira o dado de contexto. E essa taxa de administração pode chegar até 35%. O que isso significa na prática? Que para você adquirir uma carta de crédito de 300 mil, você vai chegar a pagar até 100 mil reais para quem te vendeu esse produto financeiro. Não é à toa que você vê isso sendo tão amplamente divulgado por aí. Em conceito, média é a soma de todos os valores dividido pela quantidade de elementos. Mas na hora de exemplificar o custo real, o argumento recorreu ao quê? Ao teto máximo da taxa. Isso é um clássico exemplo de cherry picking, ou escolher só a cereja do bolo, deixando o bolo para lá, ou seja, selecionando apenas os dados que favorecem a narrativa. Se o dado trazido pelo Banco Central foi a média, usa a média. A utilidade da média para o consumidor é justamente permitir que ele busque administradores que cobrem da média para baixo, ou exigir contrapartida em serviço daqueles que cobram da média para cima. Outro ponto fundamental. A taxa de administração não vai integralmente para o vendedor. Ela pertence à administradora, que prestará 200 meses de serviços contínuos para receber esse valor, pagando equipe de atendimento, contabilidade, com balanço diário fiscalizado pelo Banco Central, departamento jurídico, ouvidoria, TI, sistema de assembleia e, claro, a comissão da equipe de vendas. Se o problema acabasse nesse ponto, menos mal, né? Poderia ser utilizado como uma alternativa de crédito, ainda sendo muito ruim. Só que aqui que entra a maior loucura que está acontecendo no momento, que é atrelarem consórcio a um investimento. Consórcio não é investimento, isso está errado em todas as esferas. Bom, aqui eu vou ter que concordar. Consórcio, por si só, não é um investimento, é um crédito. E ponto. Só que há quem use crédito para consumir, comprando uma casa para morar, um carro, ou quem use o crédito para investir, por exemplo, usando o crédito para adquirir um imóvel para locação, com o próprio aluguel pagar o restante das parcelas, formar patrimônio, a famosa alavancagem patrimonial. E olha que o que eu estou dizendo não existe só em consórcio, existe em diversos produtos financeiros. O que é um fundo de investimento alavancado? É um fundo que pegou crédito para potencializar e alavancar os resultados dos investimentos. E quando um banco pega crédito no exterior, empresta aqui com juros maiores, buscando o spread bancário. Na verdade, de certa forma, até um CDB é crédito para o banco, um empréstimo a juros para o dinheiro de um investidor, que ele usa para investir, ter retorno, lucrar e devolver o valor emprestado do investidor. Ou seja, o mundo financeiro entende muito bem o conceito de crédito ser usado para investir. A diferença no consórcio é que o investidor e o tomador de crédito são a mesma pessoa. Por isso, consórcio é classificado como um autofinanciamento. E aproveitando que eu voltei para o tema consórcio, existem pessoas que vendem suas cotas já contempladas com lucro, porque elas vendem no valor maior do que elas pagaram. Não é tão diferente de comprar uma ação na baixa e vender na alta. Inclusive, uma cota já contemplada, enquanto não utilizado o crédito, tem rendimento, pois o valor fica investido em sua totalidade. Então, o consórcio é um crédito, e ponto. Mas um crédito que dá para usar para investir. Concorda? E para justificarem isso, criam cenários completamente ilusórios, que você vai pegar uma carta de 1 milhão e vai fazer um lance embutido e conseguir ser contemplado com lance, e aí vai ter 1 milhão mais o dinheiro que você aplicaria em alguma coisa, o que é um cenário completamente sem nenhum sentido. Se foi passado um cenário ilusório, eu concordo com você. Só que não existe isso só em consórcio, tá? Existem cenários ilusórios em produtos financeiros como um todo, não é? Maus ou profissionais incompetentes que prometem retornos irreais e não praticam o suitability, que é a adequação do produto ao perfil do cliente, com seus objetivos e capacidades considerados. Mas e se não for um cenário fictício? E se for um profissional sério e competente? No caso do consórcio, se for baseado no estudo de grupo, das regras da administradora, dos resultados das assembleias anteriores, inclusive com os devidos riscos e planos alternativos, a depender do perfil do cliente, considerando seus objetivos e capacidades, sem falsas expectativas. Aí o cenário não é ilusório, é um cenário real. Não confunda um produto com a conduta de um mau profissional. Nem consórcio, nem investimento. Pelo simples motivo que a porcentagem de lance mínimo para você ser contemplado em um consórcio no Brasil gira em torno de 50% e pode chegar a 75% do valor. Isso significa que para você ser contemplado em uma carta de 1 milhão, para ter esse crédito de 1 milhão, você tem que dar um lance de pelo menos 500 mil e ainda assim ter uma chance considerável de não ser contemplado. Peraí,
Lance mínimo de 50% a 75%? De onde saiu esse número? Tem algum gráfico do Banco Central mostrando isso, ou isso sim é um cenário ilusório? Até porque não existe uma média de lance única para o Brasil inteiro, pois cada administradora e cada grupo pode ter regras diferentes. Tem grupo que tem lance embutido, tem outros que não tem, lance fixo, lance fidelidade, e outra, tem grupos que estão em momentos de prazo diferente, ou seja, nem dá para comparar e colocar numa média de forma justa. O único dado real é o histórico de assembleias anteriores daquele grupo específico. E o cliente tem acesso, tá? Caso o vendedor não tenha falado a verdade. E se não for verdade, ele tem até 7 dias para cancelar e pegar todo o dinheiro de volta. Mas agora, enfim, vem a parte que ele tenta provar que consórcio é uma pirâmide. Vamos ver. E se isso tudo ainda não é ruim o suficiente, chega no ponto final que justifica o que eu coloquei no início do vídeo, que é o fato do consórcio funcionar como uma pirâmide. Por conta disso, para pagar quem é contemplado, ele utiliza o dinheiro dos novos entrantes. Não, eu discordo totalmente. Consórcio não depende do dinheiro de novos entrantes. E para provar isso, eu vou usar a própria lei do consórcio, a Lei 11.795 de 2008, bem no início do artigo 2º. Então vamos lá, artigo 2º. Consórcio é reunião de pessoas naturais e jurídicas em grupo, com prazo de duração e número de cotas previamente determinados. Eu vou repetir esse trecho. Prazo de duração e número de cotas previamente determinados. Ou seja, tem limite de quantas vagas existem e quanto tempo há para entregar o bem de todo mundo. Pois todo mundo, mesmo os que entraram depois, vão receber o seu crédito inteiro dentro do prazo limite. Pirâmides não tem prazo de duração nem limite de participante. Precisa colocar a pessoa sempre, de forma ilimitada, até não conseguir mais pôr pessoa e quebrar. O consórcio chega um momento em que, nem que a administradora ou vendedor quisesse, seja pelo prazo ou pelo limite de participantes, seria possível colocar novos consorciados naquele grupo. E só para deixar claro, o valor de um grupo de consórcio não se mistura nem com os valores da administradora, nem com os valores de outros grupos, pois o valor pago vai virar crédito para os próprios integrantes daquele grupo, ou seja, autofinanciamento. Não é como uma pirâmide ou um CDB do Banco Master que virava crédito para um possível investimento com obrigação de pagar ganhos. Esse dinheiro não vira outra coisa senão crédito para os próprios consorciados. E isso é altamente fiscalizado pelo Banco Central e obrigatoriamente informado mensalmente aos consorciados, através do saldo do fundo comum. Inclusive, uma característica de pirâmide é que elas quebram em pouco tempo. Pode ver que Telex Free, Boi Gordo e até o Master já não estão mais aqui para contar a história. O consórcio já existe há mais de 6 décadas. E para isso tudo funcionar, quem entra agora não tem nenhuma avaliação, não tem nada que te impede. Você entrou em um consórcio, é comemoração, estoura champanhe, vem que tá tudo maravilhoso. Não é bem assim, tá? Você precisa de uma comprovação de renda para iniciar num consórcio. E essa comprovação precisa estar à disposição do Banco Central por até 5 anos após o encerramento do grupo. E só para deixar claro, algumas administradoras não permitem que pessoas negativadas comprem uma cota de consórcio. Mas claro, não é uma análise tão profunda quanto a de um financiamento, pois, ainda que não tenha sido contemplado, não foi entregue o crédito. Por isso a análise completa é feita na contemplação. Porém, no momento em que você for contemplado, se você aguentar esperar até lá, primeiro que suas parcelas vão estar corrigidas pela inflação. Então, em 4, 5, 6 anos, essa parcela pode estar o dobro do que é agora. Peraí, da onde que tirou que em 4, 5 ou 6 anos a parcela está com aumento de 100%? Quer dizer que teve uma inflação de 100% em 5 anos? Não está fazendo sentido. Só para vocês terem noção, a inflação dos últimos 12 meses, e contando que é um ano eleito, está dando 4,4% ao ano. Esse valor está muito exagerado, né? E no momento que você for contemplado, vai ser feita uma avaliação de crédito para ver se você tem a capacidade de continuar pagando essa parcela já ajustada e que vai continuar aumentando ao longo do tempo. E se nessa avaliação de crédito eles indeferirem e ver que você não tem a capacidade de continuar pagando, simplesmente você vai perder o acesso a esse crédito e vai ter feito tudo isso à toa. Peraí, não se perde o acesso ao crédito, tá? Um consorciado contemplado, desde que mantenha as parcelas em dia, permanece contemplado. E existem muitas possíveis soluções para esse problema que você apresentou. Por exemplo, antes de chegar até a contemplação, caso as correções estejam pesando no bolso, existe a possibilidade de reduzir o crédito e com isso reduzir a parcela por consequência, desde que exista créditos menores nesse grupo. Uma vez já contemplado,
caso tenha dado lance ou não utilize todo o crédito, isso abate no saldo devedor e reduz a parcela novamente. Casais podem unir renda na comprovação. E caso não seja suficiente, mas também a diferença não seja absurda, a administradora pode considerar o histórico de pagamento, o score, o saldo devedor e o bem adquirido sendo maior do que esse saldo devedor, para abrir uma exceção ou pedir um fiador. Mas mesmo que nada disso seja possível, o consorciado contemplado pode vender a sua carta por um valor maior do que pagou, pois o fato de já estar contemplada a valoriza e possibilita a venda com ágio. Mas sim, o consórcio tem que fazer uma análise de crédito na contemplação e no uso, pois esses que utilizaram o crédito precisam continuar pagando suas parcelas. Afinal, elas viram crédito para aqueles que não foram contemplados ainda. E caso esses não paguem, pode ter o bem adquirido com o consórcio retomado e posto à venda via leilão para recuperar os valores não pagos. Mas por que tudo isso? Ora, porque consórcio não é pirâmide, né? Ele tem que entregar o crédito de todo mundo dentro do prazo. Por isso, precisa garantir que quem foi contemplado continue pagando. Na prática, sem muito rodeio, o consórcio é só mais um produto financeiro criado pelo mercado para transferir dinheiro seu para essas instituições financeiras e para os agentes que te vendem isso. Por incrível que pareça, consórcio não foi criado pelo mercado, tá? Ele foi criado pelo povo, como uma solução para as dificuldades de crédito. Seja em 1962, com os funcionários do Banco do Brasil criando, dentro da Associação Atlética do Banco do Brasil, de Brasília, uma solução para adquirir Fuscas numa capital recém-inaugurada. Ou até pelos japoneses, voltando mais no Shogunato Kamakura, em meados de 1255, nem existia o Brasil descoberto ainda, quando camponeses de um Japão que era ainda feudal se uniram para formar crédito para produzir através do Tanomoshi, a primeira organização financeira de caráter cooperativo mútuo do mundo, que de certa forma precedeu e inspirou o consórcio, criação brasileira. O consórcio nasceu do povo e muito do preconceito também vem daí, né? Infelizmente não existe a matéria consórcio nas aulas de economia, nem em Harvard. Ainda que o consórcio seja responsável por mais de 63 bilhões de reais em créditos entregue só na primeira metade deste ano e movimenta a indústria automobilística, o mercado imobiliário e o mercado de serviços. Isso tudo dados oficiais da ABAC. A virada foi que, hoje, muitas pessoas com dinheiro e que pararam um tempo para aprender sobre o assunto viram uma oportunidade no produto para, por exemplo, usar na alavancagem patrimonial. Talvez isso incomode algumas pessoas ou vá contra seus interesses, mas entenda, nenhum produto nasce com a mera possibilidade de ganhar dinheiro, pois, para se ter retorno, um produto tem que entregar algo. E há mais de 65 anos, o consórcio vem entregando uma solução de crédito. Se você tem algum caso que conhece de consórcio, conta aqui para ninguém cair nessa também. E se você quer continuar ouvindo a verdade sobre investimentos, aquilo que é bom para você e não para os bancos e corretoras, me segue aqui, tamo junto. Bom, eu já fiz consórcio, então eu tenho algumas histórias para contar sim. O meu carro foi adquirido com consórcio, tá? E o que estavam me pedindo de entrada no financiamento, junto com o que eu usei de lance embutido, contemplou na primeira assembleia, 9 dias depois da compra. E olha que eu ainda fiquei com uma parcela muito mais baixa se eu fosse comparar com a do financiamento. Ô, que história. A primeira vez que eu fui para Disney, consórcio. Lance contemplado no 3º mês. E foi magia da Disney? Não. Estratégia de lance e estudo de grupo. A minha viagem em família para o Japão do ano que vem vai ser com consórcio. Só que a carta já está contemplada e rendendo, tá? E foi no sorteio. Só para deixar claro, não é papinho. Tudo que eu estou falando eu tenho documentado. E também não sou só eu, não. No ano de 2025 inteiro, foram mais de 1.770.000 consorciados contemplados. Para esse ano, 2026, foram 890.000 consorciados contemplados. E todos eles têm histórias de realização para contar. Lembrando que eu estou usando dados oficiais da ABAC, tá? Eu acredito que existem pessoas que podem não gostar ou gostar de um produto e sem problema, tá? Isso faz parte do suitability. Pode não bater com o seu perfil, seu objetivo ou o seu momento. Mas acusar de crime? E olha que tem alguns argumentos meus que nem passaram da metade do artigo 2º da lei de consórcio. Ou seja, é conhecimento básico. Até para criticar, tem que dominar o produto. Senão, é mera desinformação. O consórcio não é uma pirâmide e muito menos o Banco Master. Até porque o Banco Master era uma única instituição e o consórcio é um sistema inteiro composto por diversas empresas independentes. Check.
Muito obrigado a quem acompanhou até aqui, tá? Parabéns pela paciência e já peço para você fazer aquele combo. Curta, comenta e compartilha. Assim você ajuda a engajar o conteúdo para chegar a mais pessoas que necessitam dessa informação. E acaba de tabela me incentivando a produzir mais vídeos. Inclusive, se quiser sugerir um vídeo para que eu faça o react no mês que vem, pode colocar aqui nos comentários porque eu tô sem nenhuma sugestão, senão não vai ter vídeo, tá? Inclusive esse vídeo foi uma recomendação do Wellington. Então obrigado, Wellington, grande abraço a todos e até o próximo react.